Josinete de Jesus Paiva. O noivo com sua mãe, Josinete de Jesus Paiva. E sua mãe, Francinete de Jesus Paiva. Deixa no altar o noivo, a mãe deixa o noivo no altar. Quero convidar a entrar as rosas com Evelyn Paiva Alves. Primeiro casal, Joel Calixto Delfim e Maria do Socorro Paiva Silva. Se aproxima o primeiro casal, Joel e Maria do Socorro. César Valdécio dos Santos e Rosiele de Lima Costa. Segundo casal, Dom César Valdécio dos Santos e Rosiele de Lima Costa. Santos Silva. Está se aproximando mais, Fred, Maio e Lucineide Santos Silva. Valdiran José dos Santos e Joana Dark de Souza Santos. Valdiran José dos Santos e Joana Dark de Souza Santos. Quinto casal, Fabiano Paiva Silva e Fernanda Maria da Silva.
da Silva. Sexto casal, Paulino Raimundo de Paiva e Marinalva Antônia de Lima. Está entrando Paulino Raimundo de Paiva e Marinalva Antônia de Lima. Ei, Andrés! Sétimo casal, Jorge João da Costa e Josefa Paiva Silva. Jorge João da Costa e Josefa Paiva Silva. Oitavo casal, Pedro Raimundo Paiva e Cleudiana Deliciária de Oliveira Paiva. Adentrando o oitavo casal, Pedro Raimundo e Cleudiana. Novo casal, Vanderlânio da Silva Almeida e Luana Raiele Lima Paiva. Novo casal, Vanderlânio e Luana. Décimo casal, Marcelo Silva Costa e Maria das Mercedes Roque da Silva. Décimo casal, Marcelo Silva e Maria das Mercedes Roque. Décimo primeiro casal, Carlos Paiva Silva e Josivane Veloso Clássico. Adentrando Carlos Paiva Silva e Josivane Veloso Clássico. Décimo segundo, Alexandre Anfriso Paiva dos Santos e Edilene Batista Lopes. Décimo segundo e último casal de padrinho, Alexandre e Edilene Batista Lopes. Entrada das placas, Vinícius de Souza Santos, Felipe Lima Paiva e Milene
Costa Silva. A chegada da noiva. Entrada das alianças, a dama de honra e o pajé, Cauã Plácido Paiva e Tainara da Costa Silva. Chegando os portas alianças. Entrega a aliança para o pastor. Coisa linda. Agora, amados, a hora mais aguardada da tarde, que é a entrada da noiva. Que coisa boa, bonita e maravilhosa. Quero convidar adentrá-lo, a noiva Joelma Paiva Silva e seu pai substituto, Erivan Paiva Silva. Joelma Paiva Silva e seu pai substituto, Erivan Paiva Silva. O noivo vai ao encontro da noiva, receber a noiva. Glória! Deus é fiel. O noivo recebe a noiva do braço do pai, se dirige ao altar do Senhor Jesus. Por sua vez, ficarão à disposição do celebrante, pastor José Francisco de Lima Alves. Cumprimento a todos, graça do Senhor Jesus. Uma boa tarde a todos bem-vindos à cerimônia de casamento do nosso irmão José Paulo de Paiva Santos e da nossa irmã Joelma Paiva Silva. Um sonho sendo realizado, né, irmã Joelma? Ela entra emocionada, né? É o sonho de toda garota, né?
Na verdade, eu não sei se é de todo garoto, acho que sim, né, Marcelo? Mas eu tenho certeza absoluta, toda garota tem esse sonho de casar, e na igreja é especial, né? Então, nessa tarde maravilhosa, nós vamos celebrar o casamento dos nossos jovens com muita alegria, com muita honra. Mais uma vez, a Bíblia diz que o casamento deve ser feito com muita reverência e no temor do Senhor. Então, todos que estão aqui estão com reverência, e assim seja durante toda esta cerimônia. Eu prometo ser breve nesta cerimônia. Então, nossos irmãos José Paulo da Silva Santos e irmã Joelma Paiva Silva, vocês vieram a mim, ministro de Cristo, para serem unidos diante de Deus e destas testemunhas. Isso representa um passo sério e solene, onde um assume perante o outro o compromisso de enfrentar as circunstâncias que lhes apresentarem, sejam elas de riqueza ou de pobreza, de alegria ou de tristeza, de saúde ou de enfermidade, e compartilharem tudo que a vida dá e tudo que ela tira, mantendo a fidelidade de um para com o outro, como esposo e esposa, conforme o que foi ordenado por Deus nos santos laços do matrimônio. Ouçam a palavra de Deus, escrita para a instrução de vocês, para que vocês tenham luz em seu caminho. No livro dos Efésios, capítulo 5, versículo 25 ao 33, está escrito a palavra de Deus assim: vós, marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, santificando-a com a lavagem da água, pela palavra, a fim de apresentar-se a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Afinal de contas, nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, pois somos membros do corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. Então os dois será uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a sua igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher respeite a seu marido. Essa é a recomendação da santa palavra de Deus, quando o nosso irmão, o apóstolo Paulo, escritor dessa sua carta aos Efésios, ele dá essa instrução para os casais. Nós estamos aqui, nós que somos casados, estamos recebendo também esta instrução.
não é só para o irmão José Paulo e para a irmã Joelma Paiva, mas também para todos nós. Vale a pena a gente meditar algo que foi falado aqui nessa palavra, que o apóstolo, quando ele fala do homem, ele exige que o homem ame a sua mulher como ama a si mesmo. E eu vou dizer uma coisa para vocês: se todo homem amasse a sua mulher como ele ama a si mesmo, jamais nenhum homem maltrataria a sua mulher. Porque muitas vezes a pessoa quer maltratar o outro, mas ele mesmo não quer ser maltratado. É ou não é? A recomendação da palavra de Deus é muito severa a este respeito. Então o que é que tem que ter um casal? União, viver unidos, concordando um com o outro, apesar que a divergência entre pessoas, a divergência entre casal, nem todas as coisas concordam, mas não é por não concordar que vai criar uma confusão, não, de forma nenhuma. Tem que saber concordar e discordar, tudo na paz de Deus. E se assim acontece, com certeza esse casal viverá em paz. Com certeza não vai ter confusão, não vai ter contenda, não vai ter brigas. Por quê? Porque o amor supera todas estas coisas. O amor do esposo para com a esposa supera todas estas coisas. E ele suporta muita coisa. A esposa também. Agora, a esposa tem uma coisa mais forte ainda, que o apóstolo Paulo diz que ela precisa ter, que é o respeito ao seu marido. Viu, irmã Joelma? Respeito ao seu marido. É muito forte essa instrução de Paulo. Mas é muito bom para que a gente aprenda a viver em paz, no lar. Porque esta é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus que um casal se case e viva uma vida infernal, brigando, contendendo. Não. Isso traz tristeza ao coração de Deus. Mas quando o casal vive em paz, irmãos, Deus se agrada. O coração de Deus fica feliz. Por quê? Porque quem criou a união conjugal foi Deus, irmãos. Deus criou o primeiro casal e fez praticamente o casamento do primeiro casal. Foi um modelo para que os homens, nós os homens hoje na terra, estivéssemos assim seguindo o modelo dado por Deus, com respeito à constituição do casamento. Então, queridos, isso é muito maravilhoso. Outra recomendação que o apóstolo Pedro nos traz na sua primeira carta, no capítulo 3 e no versículo 7, ele diz assim: igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeira convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Puxa vida, olha aí, ó. Se o casal não viver em paz, nem as orações deles são recebidas por Deus. Deus não recebe, irmã Zefia. Por isso, viver em paz custa caro, custa um preço, como diz o pessoal
Hoje todo mundo é o preço, né? Tem que pagar o preço. Mas é a verdade. Custa caro. Mas quando a gente vence, a gente viu que valeu a pena sofrer, pagar caro, não é? Então isso é muito maravilhoso. Outra recomendação ainda da Santa Palavra de Deus, que deixa aqui para nós, no livro ainda de 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 1, diz assim: semelhantemente vós mulheres, sede submissa a vosso próprio marido, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. Meu Deus, que lição, não é? Quando a mulher é submissa, ainda assim o marido não obedece a Deus, ele vai acabar obedecendo pela submissão da sua mulher, ou seja, o testemunho que ela dá de uma serva, de uma santa de Deus. Que maravilhas, não é? Daí uma Zefinha. É dessa forma que a gente ganha. E o marido, não é possível que ele seja tão bruto e ignorante que não veja. Não é possível que ele seja cego, que não veja a submissão e o bom testemunho da sua esposa. Porque se essa pessoa, esse marido tiver alguma parte com Deus, no reino de Deus, ele vai correr para os braços do Senhor e não tem quem dê jeito. Porque ele sente de Deus. Ele sente a necessidade da conversão. Por isso é que o apóstolo diz que a mulher que assim faz, que assim age, ganha o seu marido sem precisar ficar pregando para ele. Que às vezes a gente entende que o que vale mesmo é palavra, palavra, palavra. Mas se tiver muita palavra e não tiver testemunho, não valeu nada. Melhor é ter bom testemunho do que ter muitas palavras. E isso que vale diante de Deus. Para os homens não. Para os homens, bonito é aquela pessoa que faz um discurso bonito, que sobe na tribuna e discursa bonito. Aí os homens aplaudem. Para o homem, para a sociedade, isso é bonito. Mas para Deus, o que é bonito é a sinceridade, é o respeito, é o temor, é a submissão, é a obediência a Deus. É isso que está valendo diante de Deus. Glória a Deus por isso. Que o Senhor vos abençoe a todos que estão presentes aqui. Muitos casais reunidos aqui, e que esta palavra, eu creio, que vai produzir no coração de cada um de vocês um fruto maravilhoso da parte de Deus. E se você tem uma vida conjugal conturbada com a tua esposa, com o teu esposo, a partir de hoje, depois dessa palavra, eu creio que você vai ter uma vida diferente, melhor. Amém? Deus abençoe. Então é isso, meus amados. Irmão José Paulo de Paiva Santos, você promete diante de Deus e destas testemunhas receber Joelma Paiva Silva como sua legítima esposa, para viver com ela conforme o que foi ordenado por Deus,
na santa instituição do casamento. Amém. Vamos aplaudir Jesus, irmão. Promete amá-la, honrá-la, consolá-la, protegê-la na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade, e manter-se fiel a ela enquanto os dois viverem. Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir, Jesus. Irmã Joelma Paiva Silva, você promete diante de Deus e destas testemunhas que aqui estão, receber José Paulo de Paiva Santos como seu legítimo esposo, para viver com ele conforme o que foi ordenado por Deus na santa instituição do casamento. Amém. Pode aplaudir, gente. Promete amá-lo, honrá-lo, respeitá-lo, ajudar a cuidar dele na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade, e manter-se fiel a ele enquanto os dois viverem. Amém. São afirmações sérias, viu? Muito sérias. Glória a Deus. Tu me ajuda aqui? Vem cá. Diz até aqui comigo. Glória a Deus. É para não perder, né? Isso é aliança na casa. É amarrado, bem amarradinho aqui. Tá certo. Prevenir melhor do que remediar, né? Assim já diz a história. Glória a Deus. Sempre a aliança do homem é a maior, né? É, Marcelo? Nem sempre. Mas a tua é maior, né? Tá certo. É isso que eu estou perguntando. Glória a Deus. Então, irmão César. Irmão Paulo. Irmão César. É o costume que eu tenho sempre com o irmão César, né? Nos cultos, em todo lugar, onde a gente está sempre, né? Mais costume do que com o irmão Paulinho. Glória a Deus. Irmão Paulinho, aqui a aliança da irmã Joelma. Lembra das palavras, vai colocando o dedo dela e vai falando as palavras. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A irmã Joelma, usando as mesmas palavras. Usando essa aliança como participante do... Não. Usando essa aliança como símbolo da nossa união, eu me caso contigo, unindo a ti ao meu coração e a minha vida, tornando-te participante dos meus bens. Amém. Glória a Deus. Maravilhas, que esta aliança seja o símbolo puro e imutável do vosso amor. Amém? Queridos, a palavra de Deus, ela é maravilhosa quando deixa muito claro que o casamento
ele não tem um prazo de duração determinado. Porque o casamento, ele é eterno. Hoje nós vemos que muitos são os casais que casam, vivem algum tempo, meses, anos, décadas, e daqui a pouco separam. E acham que tudo isso é normal. Mas é que para o mundo aqui, para a sociedade moderna e mundana que vivemos hoje, é normal. Mas diante de Deus é anormal. Não é normal. Por isso, o casamento, ele é eterno. Um dia ele pode ser desfeito, mas só Deus pode desfazer. A Bíblia deixa bem claro. Sabe isso, né, meu Paulo? Irmão Joel. Que separação só quando um ou outro morrer. Esta é a verdadeira separação feita pelo próprio Deus. Não é? Caso contrário, eu sei que eu estou falando aqui com pessoas que já separou, talvez até esteja separado, ou talvez já separou e ajudou, mas eu estou falando a verdade da Bíblia. Não estou falando coisa minha, mas estou falando as verdades da Bíblia Sagrada, que precisa ser vivida pelo ser humano na terra, mas são desprezadas, abandonadas, não querem cumprir isso. Glória a Deus. Nós vamos para a conclusão da cerimônia do casamento dos nossos amados irmãos. Como sinal de fidelidade às promessas que vocês fizeram um ao outro, segura a mão um do outro. Glória a Deus. Nesse momento, faço uma oração e convido a todos presentes a fazermos esta oração por este casal. Deus eterno, Criador e Consolador do gênero humano, doador da graça espiritual e autor da vida eterna, abençoe este homem e esta mulher, em quem nós abençoamos em teu nome, a fim de que eles vivam em paz, em amor, conforme tens instruído a tua palavra nos santos laços do matrimônio, conduzindo lá deles e a vida deles de acordo com a tua santa palavra, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Rogamos-te, ó Deus Todo-Poderoso, que continue a ser o Salvador e guia de suas almas imortais, para que, mediante a redenção de nosso Senhor Jesus Cristo, alcancem a glória eterna. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Visto que vocês, irmão José Paulo de Paiva Santos e irmã Joelma Paiva Silva, vieram perante mim, ministro do Senhor Jesus, e consentiram ambos a ingressar no estado do matrimônio diante de Deus e destas testemunhas que aqui estão, havendo ambos dado empenho de sua fé e palavra um ao outro, o que manifestaram pela união das mãos. Então eu, como ministro do Senhor Jesus, de acordo com a lei civil da nossa nação brasileira, eu vos declaro casados
marido e mulher, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Aqueles os quais Deus uniu, que nenhum homem os separe. Vocês estão unidos por Deus. Nesta união, primeiro beijo. Glória a Deus. Olha gente. Primeiro beijo nesta união. Que coisa boa, né? Será que você não está dizendo assim, ah, meu dia? Meu dia passou já, né? Mas não tem jeito, lembra, né? Ao ver acontecer, vem na memória. Mas isso é muito bom, meus irmãos. Não podemos esquecer, não. São as coisas boas da vida que Deus preparou para nós, homem e mulher. Porque Deus não fez o homem para viver só, nem a mulher também. Deus fez homem e mulher para viverem juntos a vida conjugal, que é a coisa muito boa. Eu não vou dizer que é melhor do que a saúde, não, porque a saúde em primeiro lugar, né? Sem saúde ninguém tem vida. Mas tendo saúde, depois da saúde, Deus em primeiro lugar, saúde e uma vida conjugal perfeita, irmãos. Aí vou te falar, é mesmo que já viver no céu, né? É mesmo que já viver no céu, porque o homem só é completo com a mulher. Sem a mulher falta alguma coisa. E a mulher também é assim. A Bíblia nem tanto fala da mulher, mas o homem fala. Por quê? Porque a mulher foi tirada do homem. Quando a mulher dá luz, o homem, menino varão, cresce, casa-se, veio da mulher. Mas a mulher veio do homem primeiro. Por isso é que o homem, falta uma costela, né? A Bíblia diz que Deus cerrou a costela do homem. E da costela que ele cerrou foi que ele fez a mulher. Por isso que a mulher é frágil, né? Pode sentar, sente-se, a gente está já concluindo aqui. Né? Por isso que a Bíblia diz que a mulher é mais frágil do que o homem tem que reconhecer a fragilidade da mulher. Viu, irmão Paulo? Tem que reconhecer, irmão Joel, de fraqueza, de fragilidade, irmão Paulo, olha, mulher. A Bíblia diz que tu é frágil, mas a Bíblia diz que tu tem que me respeitar. É mesmo, né? É coisa melhor que tem a gente viver a vida conjugal, conversando, dialogando um com o outro. Né? Glória a Deus. Pois bem, meus amados, que Deus abençoe no nome de Jesus. E que agora eu quero apenas dar a bênção do casamento. É a última oração feita por este casal, a bênção pastoral. Ficamos de pé e já estamos encerrando. Glória a Deus. Que Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, vos abençoe e vos guarde e vos mantenha firme, e que o Senhor, em sua misericórdia, volte para vocês o seu olhar de harmonia e vitória, de tal maneira que encha de graça e bênção espiritual, que vocês possam viver neste mundo em santo temor, e no mundo vindouro possas gozar a vida celestial e eterna.
Amém. Amém, graças a Deus. Vamos aplaudir em nome de Jesus. Esta oração, encerramos a cerimônia do casamento do nosso irmão José Paulo e da nossa irmã Joelma Paiva. Meus parabéns, irmão José Paulo. Meus parabéns, irmã Joelma Paiva. Desejo a vocês uma vida conjugal abençoada pelo Senhor, tá bom? Nunca esqueçam da palavra de Deus, do que vocês ouviram hoje, tá bom? Deus abençoe, em nome de Jesus. Agora, quero convidar aqui o nosso evangelista Gessé, para proceder aqui as assinaturas, não é? E depois das assinaturas, consequentemente, a saída, né, dos noivos, Oi? Tem um louvor, quem é que vai louvar? Quem que vai louvar? Mas deixa a gente prosseguir logo as assinaturas, depois das assinaturas. Sim, ok. Queridos, graça e paz, boa noite, né? Pode sentar. Quero aqui com muita honra fazer a minha parte nesse casamento. Alegria, Paulinho, poder estar aqui com vocês, né? Muito feliz de coração, do Evangelho. Quero, antes de fazer também a leitura do termo de casamento, louvar a Deus pela vida do nosso pastor, celebrante dessa cerimônia, mais uma, né? De muitas que já fizemos e espero que faremos, né? Pela Deus. Estava aqui ouvindo atentamente as instruções feitas pelo nosso pastor e aproveitar dessa oportunidade para parabenizar o meu pastor pela condução da cerimônia, que nem sempre a gente consegue se tocar tanto quando a gente às vezes está um pouco distante, né, da casa, mas eu estava bem envolvido aqui e ouvindo atentamente aqui as instruções do nosso pastor, de forma que alegria grande, muito grande, poder fazer parte do ministério do pastor nesses momentos tão importantes para a vida de tantos jovens da igreja. E aqui eu estava pensando, acho que tem vários aqui que já fizemos, né, pastor? Alguns, né? Então, para mim, acho que tem 5 por aí, né? Não é normal a gente ficar falando nesse momento, né? Mas quem já foi casado pelo pastor José Francisco, faz assim. Olha, muita gente. Tá vendo? Acho que lá fora tem um Josimar também. Então, assim, eu também tive a honra de ser casado numa cerimônia realizada pelo meu pastor. E é difícil a gente, de alguma forma, não se emocionar também com isso, né? Então, para mim, é sempre uma honra todas as vezes que eu participo, que ele me comunica, tem um casamento tal dia, e sempre tenho uma preocupação de fazer com todo zelo, com todo cuidado, com todo amor, com toda dedicação à parte que a mim cabe como secretário e num momento fazendo o papel de escrivão, porque toda a documentação que a gente prepara aqui são documentos oficiais que irá para o cartório simplesmente para ser trocado desse papel para o papel, o registro
no casamento civil. Mais uma coisa que eu pensava aqui, quando o pastor estava realizando a cerimônia, que o casamento não é, na verdade, esses papéis que vocês vão assinar. O casamento foi o que já foi feito pelo pastor, tá? Isso aqui é um papel que alguém tem que entender na vida, pode rasgar, jogar fora. Talvez a única importância que tem é para guardar como um documento que prova que vocês foram casados. Mas o casamento, que de fato foi o que o pastor fez aqui. Então, como a gente sempre fala, ele não está aqui simplesmente como pastor, em nome da lei, como juiz, como se vocês tivessem ido num casamento feito por um juiz de direito. Porque a lei permite a ele essa condição de juiz nesse exato momento. E baseado nisso é que nós estamos realizando esse casamento, porque as leis do país dão a ele essa competência e tem sido de uma forma tão especial para os jovens que casam na igreja, né? Se a gente, até peço desculpa, o pastor está falando um pouquinho, mas às vezes a gente termina tendo essa necessidade de explicar. Sim, isso. Então, para todos os jovens que casam na igreja, na verdade é um privilégio muito grande. Isso deve ser valorizado de uma forma tão especial, que todas as vezes que nós temos a oportunidade de participar de um casamento lá no fórum, é uma coisa assim, bem diferente. Hoje, quem casa, o jovem que casa numa cerimônia dessa, ele tem o privilégio de escolher o dia, a hora, né? O local que quer casar. Então, não existe. Quando vai para o fórum, o juiz diz assim, é terça-feira, 9 horas da manhã, discute com ele, tente combinar com ele alguma coisa ou alinhar alguma coisa. Não tem. Quantos, 10 casamentos às vezes, não tem uma coisa, é uma coisa totalmente desproporcional. Às vezes o sonho da moça que o rapaz quer casar, fazer uma cerimônia. Aqui não, uma cerimônia única, no dia, no horário que eles escolheram. E mais importante ainda, com o seu pastor, né? Que, como eu falei, não assume apenas a condição de pastor de vocês, mas de um juiz, que a lei lhe outorga essa garantia. Amém, gente? Então, assim, parabéns, Paulinho, irmã Joelma, sejam sempre felizes, que Deus seja o centro do vosso casamento em todo o tempo. Vamos lá, o termo de casamento, como eu disse, é o documento que nós confeccionamos aqui na igreja, na secretaria da igreja, aonde esse, juntamente com esse que é trazido do cartório, por ele nós preenchemos o livro e também esse termo que é o da igreja, que ele é por ele que o cartório, com todas as informações que ele já mandou para a gente pega essas informações da igreja, a assinatura do pastor com os dados de todos, e aí eles fazem o registro. Então, leis civil nos termos da lei de número 1110, de 23/5/1950, coadjuvada com a lei 6.515, de 26/12/77, e ainda a lei 6.015, de 31/12/1973. Uma coisa que eu gosto de observar, pastor, é que assim, algumas pessoas podem perguntar, mas essas leis de tanto tempo, quando eu comecei a fazer casamento com o pastor, eu me perguntava muito, essas leis não deveriam ter uma atualização? Não. Essas leis deram tão certo que não teve um senador, um deputado que teve coragem de tentar mexer nessas leis. Ninguém. E por isso que elas têm um ano tão antiga. E essas que têm dado certo.
Tá? Então, essas leis garantem toda essa cerimônia, como eu disse, dando ao pastor o papel, a condição de juiz para tal ato. Aos 18 dias do mês de fevereiro de 2023, às 16 horas na cidade de Francisco Macedo, no estado do Piauí, no templo da Igreja Evangélica Pentecostal Brasil para Cristo, situado na localidade Cabaceira, zona rural do município de Francisco Macedo, Piauí, de portas abertas de local de fácil e livre acesso, perante o pastor José Francisco de Lima Alves, devidamente qualificado para a presente celebração, e as testemunhas Soel Calixto Delfino, brasileiro, casado, natural de Padre Marcos, residente domiciliado na rua Francisca Maria de Carvalho, no centro da cidade de Francisco Macedo, e Maria do Socorro Paiva Santos, brasileira, casada, natural de Padre Marcos, residente domiciliado na rua Francisca Maria de Carvalho, centro da cidade de Francisco Macedo, Piauí. Após a habilitação na forma da lei civil e do ritual evangélico sobre a comunhão parcial de bens, receberam-se em matrimônio os nubentes José Paulo de Paiva Santos e Joelma Paiva Silva. O nubente continuará usando o mesmo nome, ou seja, José Paulo de Paiva Santos, e a nubente continuará também usando o mesmo nome, ou seja, Joelma Paiva Silva. Uma outra esclarecimento que às vezes a gente faz é em relação a esse ponto do documento. Não existe mais hoje uma obrigatoriedade de o noivo ou a noiva, né, ter que usar o sobrenome do esposo. Ela quer, então é opcional. Tá? Quando existe já um mesmo sobrenome, também já elimina qualquer necessidade de usar-se o sobrenome, porque tem muitos casamentos que os nomes se encontram, sobrenome, né? Tem santos, não precisa mais acrescentar. É tanto que quando vocês vão no cartório, eles perguntam, perguntam se quer o nome, o sobrenome do esposo no documento da esposa. É uma mudança que antigamente era obrigatória, hoje já não é mais, tá? É opcional. Enfim. Ainda sobre a final do documento, as informações do noivo José Paulo de Paiva Santos, brasileiro, natural de Jaicós, nascido em 15 de março de 98, estado civil solteiro, lavrador. Essas informações eram quando ele era solteiro, né? Agora, a partir de agora, os documentos não constam mais esse nome, né? E filho de Valdeste José dos Santos, brasileiro, piauiense, casado, natural de Jaicós, domiciliado na localidade Santana, zona rural do município de Jaicós. E de Francinete de Jesus Paiva Santos, brasileira, piauiense, casada, natural de Jaicós, domiciliada e residente na localidade Santana. A noiva Joelma Paiva Silva, brasileira, natural de Picos, nascida em 25 de junho de 2006, estado civil solteira, domiciliada e residente na localidade Cabaceira, município de Francisco Macedo, Piauí. Filha de João Cornélio da Silva, que é brasileiro, piauiense, casado, domiciliado e residente na localidade Cabaceira, município de Francisco Macedo, Piauí. E de Francisca Jesus Paiva, brasileira, piauiense, casada, domiciliada e residente na localidade Cabaceira, município de Francisco Macedo. Os nubentes apresentaram certidão de habilitação nos termos José Nelito Matos Silveira, oficial do Registro Civil da Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Padre Marcos, Estado do Piauí, por título de nomeação legal e etc. E para constar, eu, José Gonçalo da Silva, lavei o presente termo e foi registrado no livro e servirá de prova para o registro do casamento civil e que vai assinado pelo celebrante, qualificado pelos nubentes e pelas testemunhas. Amém?
Saúde a todos com a paz do Senhor. O melhor presente que Deus me deu, que nunca acabe essa paixão, que Deus abençoe a nossa união. Pra sempre quero te amar, que essa canção nunca saia do peito. Te amar não é segredo e você sabe que eu te amo. Que o nosso pra sempre dure pra sempre. Quero te amar eternamente, é tudo que eu peço a Deus. Encontrar, pois é, durou pra sempre. Encontrar foi a melhor coisa que me aconteceu, o melhor presente que Deus me deu. Que nunca acabe essa paixão, que Deus abençoe a nossa união. Pra sempre quero te amar, que essa paixão nunca saia do peito. Te amar não é segredo e você sabe que eu te amo. Que o nosso pra sempre dure pra sempre. Quero te amar eternamente, é tudo que eu peço a Deus. Envelhecer com você
olhando pra você, pois durou pra sempre. Vamos aplaudir. Glória a Deus. Hino bonito, né? Até porque, Paulo, que tu cantar. Paulo, interessante. Meus irmãos, eu quero aqui, antes de tudo, agradecer a Deus em primeiro lugar, né? E também a equipe que sempre trabalha comigo nos casamentos que a gente celebra, o evangelista Jessé, né? Como escrivão de toda a documentação, e a minha esposa e a narradora sempre dos casamentos, prepara tudo, depois faz a narração, e o meu filho que sempre coloca o som, né, de acordo com o momento. Aqui eu tenho esse documento aqui em mão, que é documento da igreja, e a gente entrega para todos os casais que são casados na igreja, recebe esta certidão de casamento da igreja, porque não é civil. O civil está aqui, que vai do cartório, tá? Eu quero que os noivos se levantem para receber, e todos que estão presentes aqui possam. Pode ficar de frente assim. O noivo fica difícil de se movimentar no dia do casamento, né? Inventaram um vestido para a noiva que eu vou falar com uma coisa, complicado demais, né? Mas ficou bonito, né, irmão? O cartório vai prescrever o certidão de casamento civil e vocês recebem lá no cartório, viu? Deus abençoe. Está encerrado em nome de Jesus. Agora proceder a saída, não é? Que Deus abençoe.
Como é que vai? Obrigado.